um dos serviços de cura tinha acontecido. E eu estava no hotel, estava prestes a ir para o dia 2, então o Senhor fala comigo às 5 da manhã. Ele me levanta acima da terra, e quando eu estou acima da terra, ele me fez olhar para baixo e ver a terra. Quando eu vi a terra, eu vi que a superfície da terra estava tremendo. Eu achei que era um sério terremoto que estava acontecendo, como um terremoto global que estava atingindo a terra. Quando eu olhei para baixo, eu vi como que um terremoto global estava atingindo a terra. Por que que eu falo isso? Porque eu vi as pedras, tudo assim, pulando assim. Quando eu vi isso, eu falei, uau, é um terremoto global, é um terremoto muito sério. Então, depois disso, eu vi as pessoas nos seus corpos gloriosos saindo da terra. E eles vieram todo o caminho e se voltaram. Essa é a visão que ele me mostrou, a localização exata. Então, eles foram tirar de toda a terra para um portal específico aqui acima. E foi quando eu entendi que eu compartilhei isso, que é acima dos montes, o Monte das Oliveiras. Incrível, até mesmo os detalhes. Então todos foram puxados para esse portal. Então agora eu vi eles indo embora. Então eu vi a glória do Senhor e eles entraram ali. Então isso é 2006, todo o caminho atrás. Então você vê agora que essa é uma visão poderosa para a igreja, não é verdade? Mas entretanto, eu posso trazer mais. O Senhor fala. Alguma das conversações foi por voz, quando eu tive. Esse era o meu estúdio. Eu ficava ali, as câmeras estavam ali. Estávamos transmitindo ao vivo daqui. E algum deles, quando eu estava vindo para essa transmissão por voz, ele disse: diz para esse povo que quando o arrebatamento acontecer, o status da terra vai mudar. Então o Senhor falou durante tanto. Tem tanto que eu não estou mencionando. Saibam que ele falou muito todo esse caminho, mas eu estou pulando de 2006, desse arrebatamento, que eu achei que era um terremoto, mas não era. Eu vi as pessoas com seus corpos gloriosos entrando, mas era os mortos saindo das suas tumbas, é o Senhor colocando para vocês de uma maneira aberta. Por isso que eu pensei que era um terremoto, tudo tremendo. Então agora o ano de 2017, dia 15 de janeiro, tinha... Você sabe, nós não vamos para as ruas se não acontece muitas situações. A polícia tem que nos ajudar com tráfico, com os carros e tudo. Então, normalmente a gente não sai para não causar tumulto. As pessoas correm, né? Todo o caminho lá. É isso que acontece. Então, eu fui comprar violinos. Nós precisávamos de violinos para adoração. Então, quando nós estávamos lá dentro, eu não sabia que estava cheio. Oh, os servos de Deus vão estar aqui. Então, toda a rua estava cheia. Eu não sabia disso. Então, agora, quando eu saí, depois de comprar os violinos que nós precisávamos para adoração, quando eu saí, eu cumprimentei, as pessoas, estava cheia a rua. E eles falavam, por favor, ora por nós. Aí eu falei, deixa eu levá-los para o Senhor. Isso foi uma oportunidade maravilhosa de conduzi-los ao Senhor. Poderoso! Então eu levei eles para o Senhor, conduzi eles. Depois que eu conduzi eles para o Senhor, eu falei, vocês me permitem ir embora agora? Me permitam-me ir embora. Sejam batizados e santos. Aí eles falou, ora por nós para que chova. Não tem chuva. Pela maneira como nós vivemos aqui. Então, como nós vivemos aqui, algumas vezes nós totalmente somos fechados, então nós às vezes não sabemos o que acontece lá. Quando nós começamos a jejuar, que vai começar muito pronto, não sei se amanhã, mas a gente se fecha, a gente não sabe das notícias, o que está acontecendo. Aí eles falaram, por favor, ora, há uma seca muito séria. Aí eu falei, eu falou, sim, eu perguntei para as pessoas, sim, é uma seca muito grande e não tem chuva. O clima,
O serviço de meteorologia disse, não, não vai ter chuva. Então há seca. Então não vai chover. Então estou decretando aqui, no poderoso nome de Jesus, que chuva vai vir, os céus vai abrir e chuva vai cair. E a chuva caiu naquele dia. Aleluia. Então olhem aqui. Então a estação mudou. Depois daquele comando muito grande, isso é muito grande, a estação mudou, porque agora eles têm duas colheitas e alguns dos bispos que estão sentados aqui, não sei se é Kakamega ou Bungoma, até trouxe, quando o serviço de meteorologia disse, não, não vai chover, esquece, choveu, então agora, isso é sério? Mas é naquele tempo, naquele janeiro de 2017, que o Senhor novamente falou sobre o arrebatamento. Então, 2006 até 2007, mas eu estou falando entre essa conversação, muita conversação. Até mesmo nessa noite, teve a conversação, eu escutei a sua voz. Mas agora, nessa visão tremenda, tremenda de janeiro 15 do ano de 2017, olha isso agora. O Senhor Todo-Poderoso novamente, Ele me levanta sobre a terra. E quando Ele me levanta sobre a terra, então, por voz, por comando, Ele me fala, olhe para a esquerda. Então, quando eu olhei, eu vi, olha isso, eu vi um momento exato, o momento exato quando a igreja deixou o chão. O momento exato nos seus corpos gloriosos. E ele veio todo o caminho até que eles chegaram no ponto onde eu estava e eles viraram à direita. Lembrem-se que eles estão subindo. Quando eles cruzaram assim, eu compartilhei tantas coisas com vocês. Podemos ler. Tem vestes brancas. Apocalipse 19, eu vou ler para vocês. Apocalipse 19, 6. Então ouvi uma voz semelhante a uma grande multidão, uma voz semelhante a estrondo de muitas águas, e uma voz semelhante a fortes trovões que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. O anjo me disse, escreva, bem-aventurados os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Eu posso ler para vocês? Ele diz assim, versículo 6 de Apocalipse 19. Então ouvi uma voz semelhante a de uma grande multidão, e uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas, e uma voz semelhante de fortes trovões que bradavam. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Tem tanto que compartilhar aqui, povo abençoado. Esse é somente uma das fundações das visões.
Então escuta isso agora. Eu simplesmente estou dizendo que nos céus ele pode ver onde ele está sendo adorado. Então ele veio até a terra. Ele deixou aonde ele estava sendo adorado por toda a criação. E ele estava ali sendo adorado e ele veio como um exílio para a igreja. E quando ele veio para a terra, ele foi abusado. Escute isso. Escute isso. Não anotem. É melhor escutar do que anotar. Na terra, ele foi trazido primeiro, aonde ele nasceu. Numa manjedoura, em um lugar onde coloca comida para os animais comer. Ai, meu Senhor. Olha quanto o sofrimento que ele pagou. O Rei da Glória poderia ter escolhido que ele pudesse nascer em um palácio. Ele não escolheu nascer no palácio de Herodes. Ele é dono de tudo. Ele poderia construir um palácio para que ele pudesse nascer lá, porque Israel esperava que ele viesse de um palácio e aparecer ali como o rei Davi. Estamos juntos. Eu simplesmente estou usando isso para poder guiar, para que vocês possam ver por que isso aconteceu quando o dia chegar. Então, ele nasceu em um lugar, não tinha lugar para ele em um hotel. No quarto, na hospedaria, não tinha lugar para ele. Não tinha. Ele nasceu naquele lugar, naquela situação, fora lá. Depois disso, ele está correndo pela sua vida para o Egito. Eles queriam matá-lo. Depois disso, quando ele volta a uma casa de carpinteiro. Depois disso, maior do tempo, ele estava fugindo porque eles queriam matar ele. Eles queriam apedrejá-lo, empurrá-lo do monte. Depois disso, você vê agora, finalmente, depois de tudo o que aconteceu, o abuso, eles cuspiram no seu rosto da cruz. Eles bateram na sua cabeça e quando eles crucificaram ele, você viu que eu falei para vocês que eles pegaram o braço esquerdo e puxaram. Eu falei para vocês da última vez os detalhes quando o Senhor me mostrou como que Cristo foi crucificado. O meu mundo desmoronou até hoje. Há coisas sobre a crucificação que a Bíblia não citou, a Bíblia deixou de lado. Até mesmo eu, quando o Senhor me preparou, o Senhor, Deus Pai, me preparou para me mostrar Cristo crucificado, para me trazer lá. Primeiro ele foi e preparou ele. Ele preparou ele primeiro e depois ele me trouxe para me mostrar. A crucificação não é uma brincadeira. Por exemplo, olha, o braço esquerdo ele é puxado até o fim. E o braço direito é puxado até o fim também. A sua perna foi puxada até o fim e pregada com um prego muito grande. Então, é puxado todo o caminho até o fim do seu braço e o seu pulmão, você fica... Você não consegue respirar. Você sabe que para respirar você precisa desse movimento aqui do seu peito. Mas eles puxaram ao ponto de que ele já não conseguia respirar mais. Quando eles crucificaram ele, nem foi possível mais respirar. Então você é deixado somente com um pouquinho de espaço, as pernas estão todo o caminho lá embaixo. Tortura, o sofrimento da cruz é inacreditável. O querido e amado dos céus tomou esse lugar, ele deixou o lugar de adoração, o lugar centro de adoração onde ele estava. Ele deixou e ele veio para a terra e foi abusado. Por culpa sua. Você entende que quando eu somente estou tentando explicar para vocês Apocalipse 19, quando ele volta para os céus, as marcas que eles deixaram nele,
É por isso que ele diz que esses pastores que ficam brincando com a igreja é imperdoável. Esses pastores que estão brincando com dinheiro de dinheiro, mulher, mulher na igreja é imperdoável. Por quê? Porque a dor, o sofrimento, o abuso, a tortura, o cuspir no rosto, a difamação, o bater no rosto e dizer, se é um profeta, nos diz, senão o raio vai cair. Ai, meu Deus. Até mesmo para considerar que o meu Senhor foi preso. Que Jesus foi preso. Você consegue imaginar esse momento? Como que você é capaz de prendê-lo? Então, depois de tudo isso, aí ele morre e ressuscita e vai para o céu. Então eles veem a marca da cruz. A tortura, eles veem o abuso. Mas eles continuam perguntando, onde? Onde está o fruto da cruz? Huyu jamaa alitoka hapa akisema anaenda pale wapi? Anaenda pale Nairobi kutenda kazi. Akafanya kazi pale, akatoka akasema ni kazi mzito sana. Akarudi Tanzania. Lakini hakurudi na mshahara. Na watu tunaona pale ulinyoroshwa pale, ulibeba matofali zikavunja mguu zako pale. Na je, mshahara ni wapi? Ele foi e fez esse trabalho, mas aonde está o fruto da cruz? O abuso nós podemos ver. Deixa eu lhes dizer, olha isso agora. Isso é julho 3, julho 4. Julho 4 de 2003. Quando agora... Não sei quanto que eu posso compartilhar com vocês, mas tudo bem. Quando eles vêm, obrigado por não escrever essas coisas. Obrigado. Eu quero começar. Estamos atrasados. Julho 4 de 2003, quando eles, eu digo eles porque eles são 3, mas você pode ver a nuvem veio. Eu posso ver que a nuvem entrou. Então, dos 3 ele faz um movimento frontal. E é onde eu estou dormindo agora. Lembrem-se, ele me mostrou, mas eu podia ver a glória radiante. Então eu não vou compartilhar tanto, mas olha isso agora. Oh, que cavalheiro! Essa é a entrada que ele faz. Então a primeira coisa que ele faz é isso. É por isso que eu sabia que foi a mão esquerda. É por isso que eu posso descrever a vestimenta que ele fez assim, e então a glória cobriu todo aquele lugar. Aí eu vi o buraco nas mãos. E eu descrevi o desenho, da vestimenta no Brasil recentemente. Todo o caminho tem tipo um diamante desse lado, e aqui é de ouro. E bem aqui essa parte frontal, então tem um diamante que brilha desse outro lado, e aqui também, e aqui um triângulo. Então, o que eu pensei que era um pó de ouro, era tipo linhas fininhas de ouro que ficava se mexendo assim. Então, quando ele movia as suas mãos, eu pensava, era pó de ouro que ficava mexendo. Então, aqui a manga da veste se ficavam se mexendo assim juntos. Eram várias linhas, vários fios. Claro, Deus Pai colocou também Isaías 43, 1, você vê, você me enviou, e esse Isaías 43, 1 está imprimido em nós, e eu preguei isso por todo mundo. Aleluia. Então olha isso agora.
Por que eu estou trazendo essa visão? That for me shocked me because remember that vision is a bit long. Para mim isso me chocou, Long, it talks porque about lembrem-se que essa the visão é um discovery in pouco Jerusalem, the grande. exact spot where John Sobre was descobrir baptized before he Jerusalém, moved to o the river lugar and so forth, right? exato, aonde João But foi look at this now. batizado, no rio. I have brought that Então up agora because olha isso. I asked the Eu Lord, trouxe isso why is por the quê? Porque eu nail pierce perguntei ao still Senhor, fresh? por que os buracos da mão ainda estão frescos? Why is the Por nail que pierce still que os fresh? buracos nas mãos ainda estão frescos? But Mas when I checked the wall, it did not leave any quando blood eu stain. quando So tonight I'm chequeei going to ali, discuss ele the não deixou vision of October 18th, nenhuma 2021. mancha de sangue Go tell para these trás. people Então, that when the rapture eu takes vou place, they descrever will have bodies essa like parte me. que diz, And vai yet I diga could para eles see que him quando o radiating in his arrebatamento glory acontecer, there. eles terão corpos So I'm como o going meu. to be Então, eu very pude deep tonight. ver I'm just ele laying a foundation for redimido. now. Então, eu vou somente colocar I'm uma saying fundação agora. Eu the simplesmente estou scars heaven dizendo can see. que as marcas, os céus The podem ver. price heaven can see. O preço, os But céus where podem is ver. the bride? Mas aonde está a igreja? Where is the payment, pagamento? Aonde está o Where is the fruit pagamento? of the cross? Look at this now. Onde está o fruto da When cruz? heaven Olha isso agora. looks at the earth, Quando os céus olham right para a now, to terra, try and check agora, the fruit, we can see his scars. para tentar ver o And to fruto, look nós down there podemos to see ver the as suas church, marcas. they see as if the E devil olhar is para a winning. igreja, ele vê como que se o diabo está rindo. Alilipa kwa msalaba, alilipa kwa gharama kubwa sana, lakini wakitazama chini wakitafuta ni nani alipurchase, ni nani alinunua pale na hilo gharama kubwa na maisha yake mwenyewe na kuadhirishwa hivyo. Wakitazama hivi kumtafuta kanisa ile biharusi, wanapata ya kwamba kana kwamba shetani anashinda lilo vita. Wote sasa kana kwamba wanamfuata shetani. Wanahubiri pesa, kuna mimba kanisani, wanauza mafuta, sijui wanasema wataweka carpet hivi, alafu wamwage mafuta, ukilipa sijui dola ngapi utembewa. Wanaona uchafu kana kwamba shetani ameshinda tena chini pale. Let me say it in English. Deixa eu dizer em inglês. Quando eles olham as marcas, eles podem ver. Quando eles vêm para a terra, eles olham para a terra para tentar encontrar o fruto da cruz. Eles veem como que se o diabo está ganhando essa batalha na igreja. Ela está em pecado, está pregando dinheiro. Ela está dizendo, compra azeite, compra vassoura, compra essas coisas. Estão tendo gravidez. Esses falsos profetas estão profetizando no altar do Senhor. Você consegue imaginar os falsos profetas? Estão direcionando a igreja para outro lado, estão dizendo para a igreja sobre o dinheiro, quando nós deveríamos de estar preparando uma igreja santa para o reino de Deus, porque o tempo acabou. E ainda estamos juntos? Ou sim? Então, é por isso que quando o dia chegar, não é de admirar-se essa histórica celebração, quando diz assim, como grande multidão, uma voz semelhante a estrondo de muitas águas, voz semelhante a fortes trovões que bradavam, aleluia, pois sei no Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Então ele diz assim, como que se o dia que a igreja entrar no céu, vai ser o dia que vai confirmar, vai estabelecer, vai confirmar que sim, Deus de fato, ele venceu Satanás. Por quê? Que agora parece que ele ganhou a igreja, como que deveria de ser assim quando ele fez na cruz. Mas agora falsos apóstolos, com as suas meninas, muitas meninas aqui e lá. Muitas meninas, secretárias, e pegando uma mulher, deixando a outra esposa, e com dinheiro. Uai, não. Adoração, se você olhar os cristãos adoradores, eles estão dançando e estão mostrando as suas cadeiras. Então, estão mostrando assim. Isso é muito triste. E é por isso que quando o dia chegar, há uma celebração. Essa introdução, ele diz, aleluia, pois o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso,
reina. Vamos nos in other words, regozijar, he's pois saying, alegrar e that dar-lhe celebration is glória, because porque the day chegou has a hora do arrived. casamento Focus do on me Cordeiro here. e a sua noiva já se preparou. It's because the Então day has essa arrived. celebração é por causa do But dia listen, do really, Cordeiro. to O the dia underlying chegou. reason they're Mas celebrating, agora they você vai ver because que a the razão que day eles has estão arrived, celebrando and é when they looked at porque the o dia bride chegou. has made E quando eles herself olham para a ready. noiva, So it's ela about se readiness. preparou. That on the day when Então you é are sobre ready, you preparação put a que smile on quando the que o dia face que estiver of pronto, Christ. você vai colocar um That's why we sorriso are no on seu this rosto. journey. E você vai To estar prepare pronto. the É por church. isso que That's why he estamos nessa said, you are jornada here para on a preparar a burden, igreja. Por isso que on a ele big diz que você vai responsibility for your escutar countries. isso. Uma responsabilidade He's muito saying the grande para os following. seus países. Ele diz o He's seguinte, saying that how do they tell ele she's ready? He diz said, que finest como que linen, você pode dizer que ela bright está and clean pronta? was given her to Então, wear. linho fino, Espanhol, they say, brilhante lino puro. finissimo, Em resplandeciente espanhol, lino, linho português is finíssimo, better, finissimo e resplandeciente. puro. The finest Em ever português é achieved. linho finíssimo. And he says Linho that finíssimo, finest linen brilhante is e the puro. righteous acts of God's Ora, holy o linho people. fino são os So in atos other de words, we justiça need to dos set the santos. Então, em outras righteousness palavras, and holiness in the precisamos church. colocar a If you want justiça to e a prepare the santidade church. na That's igreja, what he's saying. se queremos preparar a igreja. É isso que eles estão dizendo. Ele está dizendo. Santidade e justiça, você tem que colocar justiça e santidade em todos os dias. Como pastor, se o Messias vai vir, você nunca pode tirar isso. Você tem que pregar isso por 50 anos e você nunca pode mudar. A igreja vai estar bem preparada para entrar nesse dia. E ele diz assim, como que vamos saber que ela está pronta? É que agora ela está vestindo a sua roupa de linho fino. Então, quando o Senhor me mostrou os anéis de casamento e colocando agora a escritura central, encontrando a estrutura, simplesmente ele está dizendo, diga para eles que essa hora da vestimenta, essa é a hora da santidade e da justiça na igreja. Essa é a instrução agora. Aleluia. Então, ele diz o seguinte, mas essas palavras, ele diz assim, o anjo me disse, o 9, Apocalipse 19, 9, o anjo me disse, escreva bem-aventurados que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. E ele acrescentou, essas palavras são verdadeiras palavras de Deus, são palavras que você pode confiar, que você pode ter garantia, porque elas vão acontecer. Ainda estamos juntos? Então é aqui que eu queria que nós começássemos, porque você vê essa visão dos anéis de casamento, eu disse que esse é o arrebatamento, então agora, quando eu fui em 2006, ali na fronteira de Tanzânia, agora o arrebatamento da igreja, então agora isso, da igreja que sai, o momento exato que ela sai, janeiro, quando ela sai do chão e voltando-se assim, e a nuvem aparece, a nuvem, Deus Ele mesmo. Então, as escadas são descidas do céu. Eu já compartilhei isso. Então, quando eles entram, eles são fechados lá dentro. É muito incrível ver as pessoas entrando e serem fechadas lá dentro. Então, eu disse, eu vi a entrada da igreja, eu vi saída da igreja da terra, saída da igreja da terra, la salida em espanhol, saída em português. Algumas vezes tem salida em espanhol. Eu vi a saída da igreja. Então, olha isso agora, eu vi a entrada da igreja na glória, então isso é uma coisa muito grande, por quê? Porque agora, olha isso, todos vocês sabem que em um ponto a igreja vai ter que entrar nos céus. Um dia deve chegar quando a igreja agora deve entrar, porque nós não pertencemos aqui, na verdade. Então, esses são momentos e verdades que eu estou compartilhando aqui. Então, recentemente, somente alguns dias atrás, no dia 20 de novembro, nessa visão, deixa eu descrever aqui muito poderosa, eu somente quero descrever isso, eu já sei que vocês sabem disso. O relacionamento que os servos de Deus têm com Deus é inacreditável, É muito próximo, muito próximo. Você vê que Deus, o Espírito Santo, ele veio em mim quando você viu no Rio Jordão, como veio no Rio Jordão. Você vê na tela, tremendo, em slow motion. Você vê, você se lembra que o Messias, ele veio para falar comigo. Deus, o Pai, ele veio para falar comigo por voz. Antes do COVID, quando eu convidei ele para vir em Kisumu, ele veio sobre a tenda na nuvem. Então, depois disso, você vê o COVID. Aí depois, o ancião de dias. E depois eu não posso descrever detalhes. Porque eu achei que eu estava vendo ele muito longe, aí de repente ele veio.
Aí ele He said, falou, tell them whole country. ele diz, Did you hear the word country? diz para todo o país. But in between he put Ele diz locusts país. and COVID. Mas aí ele colocou can't locusts e describe COVID, que é os gafanhotos e o coronavírus. Eu não posso descrever. 2 weeks Então. after that you saw COVID Então. struck the earth, right? And so, Depois, and then 2 anos, the você plague viu o of COVID locusts que that I called feriu a terra. from heaven. E Now, também a praga de you can gafanhotos see que eu chamei from do céu. these visions Então agora você here, pode ver nessas it's visões very aqui. powerful. Now you can piece up the pieces. É You muito can see poderoso that que agora one você pode is the colocar rapture of the e dead. unir And the as Lord is peças. very, very categorical, Um é very arrebatamento da specific in his igreja e o ways. Senhor é He begins bem the rapture of the dead over específico com there. as suas The maneiras. general Ele conversation, está of course, colocando o 2006, arrebatamento da November 1, igreja e 3 essa a.m. conversação desde 2006, But then I'm talking about 2016, Kehancha now. novembro 1. You see the rapture of the dead. And then Você again, vê now you see the rapture of the living. Thank you, Ben Mungai, for not looking sideways, left, right, and so forth. You have some people taking. That's why I invited you here, that you may take care of the sheep of Christ, not look left and right. So that's why we never come with children here. We don't bring children. This is very serious. We don't bring children Nós não here. trazemos crianças We aqui. don't bring Isso é muito children sério. here, not at all. Não trazemos This is crianças very aqui de serious. These maneira are matters of nenhuma. the eternity of Isso é nations. muito sério. São coisas da We don't bring eternidade que children estamos here crying tratando. around. No, we don't do that. Não trazemos Kenyans crianças are que very ficam wise, they're very chorando. sharp. Não. Yeah, that's why they have the global Os revival, Quênias the são historic muito revival, the sábios. biggest in the Bible, right? Por isso que eles têm um listen to avivamento, this now. o maior. Mas The agora rapture of escute the isso. dead, then the O rapture of the living. arrebatamento dos And then recently, now mortos e o describing arrebatamento November before dos we get vivos. started, Então agora November estou 20th. descrevendo novembro 20. Look at this now. Olha isso I'm agora. standing and I'm looking at the Eu estou expanse de above the pé earth. e eu estou Okay, it's in olhando this, you can acima tell da it was in terra this na direction, expansão. right? Você pode It ver was in this nessa direction. direção. Very far. Foi nessa direção, All of muito a sudden, longe. something is coming from so far. Todo o caminho, de It repente, is algo vem more de like muito longe. a planet, É but como it is um overflowing glory. planeta It has que está fluindo com glória. Now tukufu umeyeyushwa. The borders are overflowing glory all around it, right? Something Que is todas coming from very as far. bordas estão saindo glória. Let me Desde give o more caminho details. todo longe. And all of Deixa a eu dar sudden, when mais he detalhes. entered into the expanse, Quando then it ele was entra tremendous glory of the Lord ali, himself. então uma tremenda Then glória again I do repeat, Senhor. like this. Novamente eu repito, I know I como repeated assim? that. I'm just giving you what I'm seeing from the vision, right? And Eu I estou did it dando para there vocês o que eu again. vi da People like, visão. oh, why are you doing the curve? Like this. Assim. But when that humongous planet-like Mas glory, quando super white, essa glória super flowing, when he entered the branca expanse, flowing, he did fluiu, like this. quando ela fluiu, And then the Lord stood. a I saw expansão his assim crown and e he fez. lifted Então up viu o Senhor e his ele right foi hand like this, levantado. and he called the Ele church. levantou a sua And the mão next thing I saw, direita they e ele chamou a igreja. E a próxima coisa que eu vi foi que desapareceu. Hallelujah. I hope you are clapping because you'll Aleluia. be in there. So Eu now, espero que vocês estejam now, aplaudindo porque with vocês that querem now, estar lá. Então with agora that now com is where I isso, want to launch this message now. agora é onde eu quero colocar essa Because mensagem. now God has just spoken Porque agora recently about the Deus, coming ele of the falou Messiah. recentemente I have sobre seen a the vinda do Lord. Messias. Eu vi o I could Senhor. go to the whole Ai, world right now eu podia ir and por tell todo them mundo I agora have seen the Lord. e I dizer see para him eles: coming. eu vi o He's coming Senhor, to eu take the vi church. ele vindo. Ele está vindo para buscar a igreja. Hallelujah. Very consistent Aleluia. conversation, non-stop. Muito More consistente than 2 essa decades now. conversação. Muito, mais de 2 semanas agora. Now, what is Então the message agora, of the Lord? qual que é a Because you're now mensagem here do from the Senhor? nations, right? Que agora That's where I vocês want to estão aqui start. das And nações. blessed people, É with aqui all onde the eu quero joy and começar everything. e povo I want to abençoado get com toda a very deep alegria. tonight. That's why we're Eu going to quero entrar probably bem until 1 o'clock or profundo 2 hoje à a.m. noite. As the E Lord leads. talvez So that vamos after this, provavelmente because até tomorrow 1 da on I manhã, need to 2 prepare da for manhã, India. enquanto o Senhor nos 1.5 billion leve, people waiting porque there, right? amanhã eu preciso me Now, preparar para a Índia, 1,5 what is bilhão the de message pessoas. of the Então Lord? agora, qual que é a In mensagem do those visions Senhor? together, and all of them are pointing at Nessas one thing: the visões coming of the juntas. Messiah. E The todos estão Messiah is coming. apontando God, para a tell them vinda I'm do coming. Messias. God, O tell them Messias he's está coming. vindo. Vai, Prepare diga the para eles que eu church. estou vindo. Prepare Vai, for exit. diga. Prepare Prepare for a entry. igreja, Prepare prepare the para a bride. saída, Prepare prepare the para a Christians. entrada, prepara Holiness, para ser righteousness, santos, repentance, prepare em turning away from santidade, sin, em justiça, fear of God, prepare right standing with aparte-se do God. pecado, o temor de Deus. Hallelujah. So Aleluia. what is the message? Então qual que é a I say, mensagem? the best way to Eu understand this disse, message a is to melhor look at the maneira de prophecies entender I've essa given that are mensagem é shaking olhar the as earth right profecias now. que eu dei, que estão sacudindo The a terra prophecy agora. I gave on war coming to Ukraine, Profecia que eu dei da and guerra vindo para a let me now Ucrânia. open it up again. I said, I stood agora? here. There were very senior leaders from all over the world from the church. We had a tent out here at night. The meetings used to begin in the evening. De We'd come from the noite, hotels a and sit there. reunião, And then I told them eles vieram e that the nós Lord has sentamos lá. spoken with me. It was around December. Então eu disse que o Senhor falou I comigo. see a war coming.
Eu vejo there's a uma war guerra coming to the vindo. earth. And I Há uma said, guerra vindo para a one terra. leader will E eu stand up disse and que say, eu ia and ficar take e part ia of another dizer, country, overtake it, eles iam take dizer, eu part of vou another pegar country parte de um and outro say, país, these are our reanexar, people. They speak e our vou language. dizer, esse é o They nosso have povo, our eles falam culture. nossa língua, eles têm nossa cultura. And a few months after that, Russia attacked E Ukraine and alguns took the meses land. depois, a And, Rússia and can you atacou a put him Ucrânia saying e it? tomou aquela terra. Put it loud. Você pode colocar ele To dizendo be algo? exact, let me emphasize once again that Ukraine for us is not just a neighboring country. It is an integral part of our A own history, Ucrânia para culture, nós, and ela não spiritual é só um space, he país, said. mas These ela are our faz parte da comrades nossa and relatives. cultura. Eles são os nossos relativos. Eu vejo uma disputa territorial. Um país tenta reanexar parte de outro país e eles estão dizendo, não, esse povo fala a nossa língua, eles vivem como nós, eles falam a nossa língua. That what this is about O for him presidente, porém, ele diz, está bem. and the world, Putin essentially laid claim to Ukraine. He said Ukraine is not just a neighboring Ele country, diz, it's an a Ucrânia integral não part é of our só, history, a Ucrânia não é só culture. país Modern vizinho, mas Ukraine ele was faz entirely parte da created nossa by Russia, by Bolshevik cultura e ele communist foi Russia, to criado be exact. pela Let me Rússia. emphasize once again Eles that fazem Ukraine parte for da us Rússia. is not just a Deixa-me neighboring country. reenfatizar. It is an integral A part of our Ucrânia own não history, é só culture, um and país vizinho, spiritual mas eles space, fazem he parte da said. nossa cultura, These are our do nosso, comrades and relatives. da nossa parte Can também. you Eles trust me são now? os nossos, Hallelujah. são nossos My words. relacionados. And again, I Fazem say, parte de if nós. someone comes to you and says the Lord has spoken, please Então, se pay alguém attention to vem e details. diz, o Senhor God falou, is por in favor, the preste details. atenção nos detalhes. And Deus you está nos must hear those detalhes. words being repeated on E CNN, você deve escutar on essas BBC, palavras on sendo Al Jazeera, dizidas, on Euronews, estão sendo on dizidas French Word, no 24 Word, Al on Jazeera, Italian, whatever. 24, Everything must Italian, repeat as though they are CNN. reading from Tudo my vai ser script. repetido exatamente como eu Then disse, you know the Lord has spoken. a And the Bible says, letra. if a man Então aí speaks você vai and it happens, saber fear that man. que That man you must fear because he is esse speaking with homem God the falou. Father himself. Mas a Bíblia diz, se That's esse homem obvious, falar e Deuteronomy se 18, cumprir, right? tema esse And homem. so now, Então agora, so I'm saying, in the eu estou context dizendo of the war que no I commanded contexto in Israel, da guerra que the eu one you see in Palestine, now, and by comandei the way, em there's a second Israel, level of the você vê Ukrainian em war, Palestina, because there's a part where now Russia will strike há uma parte France, agora and I onde a think either Rússia 3 seconds ela vai or 11 atirar seconds para a later, França e depois strike, 3 ou 11 segundos across depois the ocean, vai golpear UK. And I'm just wondering o whether Reino those, Unido. I'm just E eu estou me wondering whether, perguntando, whether it's a eu estou me nuclear bomb, perguntando please, se é uma yes. bomba nuclear, por Because favor. if I say so, Porque se eu it will be dizer, tricky. Yeah, because look vai at this ser now. muito He confuso. strikes Porque olha and isso the bomb agora. does this. It goes Ele horizontal atira like e a this. bomba faz isso. Ela vai horizontal e It faz goes and assim. covers the whole of Germany and many nations of Europe. E cobre toda a Alemanha e várias So partes da when we Alemanha. reach a point where Russia strikes Então, quando nós chegarmos a um ponto onde France and UK, ela vai atirar remember, they para a have spoken. França e o Reino Unido. Porque Russia has lembrem-se, said eles that falaram, it's very a difficult Rússia for a disse nuclear que é muito power to difícil lose a para conventional poder war. nuclear perder uma guerra They will simply convencional. use their nuclear weapon. Eles simplesmente vão usar uma arma nuclear. And that's why this one E é por also isso, that you see isso happening in agora Israel. que você vê acontecendo The em Israel, first time really I gave that prophecy was 2005 when I was in primeira Mbeya, vez que eu dei a Tanzania, profecia em the border with 2005, Zambia. que eu estava em That's where Mbeya, actually the Lord spoke with Tanzânia. me from there. Ali And then foi in onde o Dodoma Senhor also, falou. in E então em Dodoma also, at the Dodoma conference of também, pastors em there, Dodoma, in na Dodoma conferência de that pastores, night, em God the Dodoma, Holy naquela Spirit, noite, as Deus, a o Espírito Santo, meaning he may ele not be the como, didn't you? Yes, como because talvez I've met não the é person of uma the Holy bomba, Spirit also. porque eu He encontrei said, a pessoa do Espírito like a Santo. dove in Dodoma now. É como That uma night when I bomba, arrived agora in em Dodoma, Dodoma, preparing to naquela go to the noite, quando eu conference, cheguei em he Dodoma, came from preparando heaven. para a conferência, Look at ele this veio vision dos here. céus, olha essa Like a visão dove, agora, God the Holy Spirit himself in bodily como form. uma pomba. Heaven opened. O He Espírito came from Santo heaven. como Look at uma this now. pomba, o céu se abriu e agora olha isso. With his legs is holding a white Com as glorious cup. suas pernas, And then ele look at this now. está com um With the manto wings, look. glorioso. E agora com as asas, olha isso. Descending like that. Ele está Descending assim, vertically to where I was. verticalmente, onde eu estava. And then he showed me that cup. Então,
Ele me And then mostrou look, essa he capa turned it like this. e olha isso, ele se virou And the assim. cup that was full was poured. That prophecy I gave, you can see what's E o happening on the copo earth, que right? estava cheio foi derramado. So things are not easy. So Então Tanzania as also has coisas a não place, são right? fáceis. Então a Tanzânia tem o Because seu from there, lugar. Tanzania is when I saw Porque de now Mera, the Tanzânia, two foi missiles quando eu that are vi going to agora strike os 2 the mísseis que vão nuclear facility in atingir Iran. It's a about to happen. facilidade nuclear em Irã. Está prestes a acontecer. The nuclear station that's on the foot of A a mountain estação in a desert. nuclear I've no looked, pé de I uma think it's montanha no Natanz. deserto. Eu I think it's olhei e eu Natanz acho que é nuclear station. Natanz. But the missiles are two. Natanz, a estação And we have shared these Natanz things. nuclear. Nós já compartilhamos essas coisas. That time being taken around the country, I was Moshi, where I was doing a lot of meetings around Arusha, right? Repent, the Messiah is coming. Repent, turn away from sin. So, there are two nuclear Então, missiles. há The tail is 2 like mísseis copper or nuclear. brass, I don't know what it is. But the Eles tail são is turning como anti-clockwise. a As cauda they're está shot, the como tail is turning like como eles estão mostrando and they strike the nuclear anti-clockwise. facility at the foot E of a eles mountain in a vão desert. I think atingir it's a Natanz. base nuclear no pé de uma And the montanha. fire Acho that que é comes from there, Natanz. when I look at E the o fogo fire, que sai de either lá, the quando nuclear você vê weapons esse fogo, themselves are as armas rather the nucleares, missiles themselves are nuclear os payloads, mísseis, os or because of the mísseis reserve of nuclear são material there. nucleares It's por one of causa the do biggest material explosions nuclear the lá. earth has ever seen. É That uma war is about to take das place. maiores explosões que a Terra jamais viu. Hallelujah. So I Aleluia. said, when you look at the events Então eu disse, that my quando você prophets, olha then os the recent eventos prophecies, when I said e thousands as of minhas missiles coming to profecias, strike as Israel and so profecias forth, and there's a recentes, second part the Lord eu showed me disse recently que when He showed me a muitos, lot of aircrafts about to attack Israel. o Senhor me Probably mostrou that's the time when muitos Israel now aviões de strikes. combate atingindo You know, it's Israel. very delicate right now. É muito Hallelujah. delicado agora. And I say the only way to Aleluia. understand the message of the E eu rapture disse, a is única for me maneira also de to entender a contextualize, to mensagem bring do into context, to bring into arrebatamento picture é para mim these trazer isso a prophecies that have contexto, shaken the a, earth. The a COVID, figura you see. agora. How it shut Isso que down the você earth, vê, the o words of my COVID, tongue, como lying in que the ele internet, fechou a terra, lying as on palavras da YouTube minha for língua a ao clean vivo na 4 years, internet, but no the YouTube. power those words had, when they became O poder que materialized, essas shut down the whole palavras earth. têm. Nobody went to Quando work, no veio, aircraft ele took off. fechou todo mundo, ninguém podia Airports were trabalhar, closed and ninguém the door podia to airport nada, were locked. fazer nada. No aeroporto, tudo estava The fechado. doors of airports were As the portas gates do were aeroporto, locked and os people went portões home. estavam fechados e as pessoas estavam em casa. Universities were closed.
As universidades foram fechadas. Pilots, captains say, we are too busy. Me, I Os cannot receive Jesus pilotos, because I'm too os busy. I'm a capitões, pilot. eles You know me, falavam, I cannot não, receive eu Jesus estou because muito I'm always ocupado, eu sou um flying, piloto, eu não posso whatever. receber Jesus On porque eu that sempre day, estou everything was voando. shut down. Não, naquele dia tudo foi fechado. Hallelujah. Aleluia. There was no parking space for aircraft. They had to take them in Não the tinha deserts and park them. lugares para eles estacionarem, eles teve que ir para o Even recently, I deserto. think Lufthansa Deixar lá brought até back one mesmo of his Airbus 380 recentemente for the first time last week. trouxemos They brought it back now from where 380. they had kept it. The effect is still unbelievable. And if I touch O efeito Lufthansa, ainda é I touch the soft inacreditável. button on Michael, he shake like this, he shake like that. Me, I don't care. Ai. Wajerumani na Lufthansa. Tumechoka. Anatetemeka kidogo akisikia. No. In the contextualization of Na contextualização de tudo isso, o cover, os gafanhotos, você pode colocar os gafanhotos que eu profetizei? Bigger and better. Maiores, globais, Bigger than was in Egypt. globais, maior dos que os que foram do Egito, muito maiores, And look globais. at the trees. Look at that E olha as picture. árvores. No, just Olha play aquela them. There is foto. another better tree. There's a bigger tree with a branch, Toca, two por branches. favor, tem uma árvore maior, com 2 galhos. Unbelievable. Inacreditável. So if he can call locusts now and they come from Então, the se ele storehouse pode of God, chamar how about the os locusts gafanhotos da of the casa great escondida de Deus, tribulation? então quanto Is maiores God vão speaking ser os clearly? gafanhotos He da said, "Be grande careful, he tribulação. will call O the Senhor others está also. falando claramente, ele está The dizendo, locusts that will cuidado, bite people. cuidado, os gafanhotos que vão morder as now, pessoas. In the context Então of the agora, vision now, the vision no of the rapture, contexto the dessa visions I've visão, shared, a and visão then do with all arrebatamento these prophecies e as shaking visões the que eu earth, what is God compartilhei saying? de Let us todas begin essas the journey, profecias right? que estão sacudindo Hallelujah. o mundo. With Vamos so much começar joy I então, speak to you, aleluia, but com with the tanta sternness alegria, eu it falo deserves, para right? vocês, So now, mas com a turn with seriedade me, que blessed merece. Então people, with all agora, joy, and my abrem heart is comigo, joyful. povo Don't worry, there's going to be a meal. abençoado, We meu have ordered coração a está lunch for you to cheio much de better alegria, vamos lunch. ter Much better, comida, really. vamos ter um But I just wanted almoço, us to handle almoço this. muito If you give bom, me mas eu somente hour, quero que we will nós take a break. tratemos isso. Me 1 dê hour, we'll uma take a break, hora e depois and then vamos we'll just come tirar back here. um But if you break, still want to go, you can go. Coffee will descanso, aí be vamos prepared voltar. there. I know we are global, and Aí people are vocês vão, saying, o café what vai manner of estar meals are those? preparado. So now, E the book of estamos Daniel, globalmente e as blessed pessoas estão se perguntando que comida que eles vão the book of comer. Então Daniel, agora o chapter livro 12, de I think that is the Daniel, best place to be. Daniel So 12, that I open it up acho for que é you, o because melhor when lugar we're para doing the começar, Thanksgiving, I just para did que a eu possa abrir. rundown. E quando a gente fez o Thanksgiving, Are a you gente ready? só passou. Is everybody Estamos ready with juntos? me? Estamos Because prontos? I Todos think the estão book of juntos Daniel e is one of those prontos? best books, of Acho que o livro course, de that is Daniel able é to um desses describe the melhores time we're livros dealing que with pode here, the descrever time o of the end. tempo In que fact, nós the title estamos says the aqui, end times. o tempo do So fim, there's so much dos instruction you fins. can get from there, and I want to cut down the Há speed. muita I want to go a little instrução slower so que you can nós make notes podemos also pegar and take daqui. home, right? Eu That your quero ir memory pouco a may pouco not para que vocês disappoint possam you or let you down, levar isso right? para casa e a sua memória não venha I te really desapontar. cried that Benham should be here and he Eu came. That's realmente amazing. choro. I long for him to be Isso é here because I know he incrível. loves the word and he loves preach. He Eu sei has que built ele a ama a huge church, palavra, 3,000 seater. Very powerful. Okay, now, muito poderoso. Ele and construiu I uma want the igreja same muito revival grande. in all the nations. E eu quero o mesmo 3,000 avivamento em todas as nações. JJ, your church, you have 10 buses. JJ, 10 você tem buses. 10 If you look at ônibus. 10 his church ônibus. right now on Sunday, if you go there, Você the vê a parking lot igreja is like a dele sea of vehicles domingo, and o full. estacionamento And é these como people, yours um is mar another de 1,000 veículos. E o people, outro whatever. é Big churches. milhares de So I pessoas want that também, revival. muitas Can you igrejas show grandes. the Então eu quero esse Menengai avivamento what, também. for Você what pode crowd, mostrar o what Menengai, Jamhuri? I want this você revival pode in your nations. Jamhuri. Eu quero esse Yeah, this avivamento nas kind of nações thing. de vocês. Reduce the light a Esse bit. tipo You can de tell you have to reduce coisa. the light a bit. Yeah, thank Reduz you. a luz um pouco, abaixa I um pouco a want luz, this is the por kind favor. of meetings I want Eu us to do quero in your isso. town, Esse é o in tipo your de countries. reuniões que eu quero fazer no seu There is país. a big revival going on, a big harvest going Há um on. grande Look at this now. avivamento, uma grande If you go colheita to Jamhuri, acontecendo. look at Olha isso. Bomet. This is where Se I você for commanded para heaven to open in the Bomet, worst drought in é ali que Kenya. eu The worst drought comandei in 40 years. que o It céu has rained this se until it abrisse. became El Niño. A pior seca do Quênia em 40 anos. It was the weatherman said in Europe what Giovanni, it O was Europe serviço de also, the weatherman in meteorologia Europe. Europa What have they também. said? O que eles disseram? It is not possible in 40 Que years. não é But possível. it rained very severely.
until it Mas became aí El Nino. choveu But if seriamente. you go now to Jamhuri, this is it. Se você Even vai from agora a above, Jamhuri, above you, this is what I want you to have in your countries. é isso que eu quero que vocês tenham Aleluia. nos seus países. And that's why you see I'm Aleluia. battling here, not battling with you, but É por isso que eu estou batalhando aqui, batalhando nessa jornada para que as nações possam ver o avivamento, para ter para a santidade, receber o Senhor Cristo Jesus e se tornar santo e justo. É por isso que vocês estão aqui, não é verdade? Para que vocês não ficam me dizendo, oh, na minha igreja eu tenho 2 pessoas. Não, você não pode dizer isso, eu tenho 10. Então você está enviando o resto para o inferno? Okay, now let's begin step by step. Então agora vamos The book começar of passo a Daniel, can we passo. read this? O livro de Daniel, It podemos says, ler first isso? of all, the book of Daniel itself. If you ever have time, Primeiro, just, I don't know how Daniel, you read o the Bible. livro. Sometimes you Se read, tiver tempo, eu não sei como é que vocês lêem a Bíblia, mas às vezes você começa a entender o que Deus está dizendo. Olha agora a foto global. Entire scripture or book or chapter. O que o Senhor está And when you dizendo do nessa so, it escritura, sometimes will nesse give you a great capítulo, understanding on where you e want to algumas narrow vezes in. vai te You dar can um see grande the paradigm the Lord entendimento sets sobre up, isso. right? Nesse The caminho method você is pode used ver in o português, the method is used. You perímetro can que o see the Senhor mind of God. coloca. Você Hallelujah. pode ver a mente de Deus. Aleluia. And so, this is very Então, serious. The book isso é of muito Daniel, for sério. example, before we O start livro reading de chapter Daniel, 12, por which is going to be exemplo, the antes last de chapter nós we're going to read começarmos a and ler open up o very capítulo tremendously 12, today. Before nós you vamos read, ver de uma maneira you realize tremenda. there Antes are de many você ler, chapters we você vai have read perceber before que há here when muitos I was teaching capítulos from que that nós channel there globally. já lemos And I can antes just já, summarize them for you that you globalmente may aqui. develop a Mas perspective deixa eu of what we're somente going to read in resumir chapter para 12. vocês, para que If you podamos look at the book desenvolver of uma Daniel, cascada. chapter 2 for Você chapter ir 1, let's start from Daniel, chapter 1. capítulo Just a summary, just 1. focus Vamos on começar me o now. capítulo 1. Somente um Chapter resumo. 1 of the Foque em book of mim. Daniel, you'll see Daniel, that capítulo 1, that você vai captivity has ver just taken place and the young que men have essa been taken catividade into aconteceu Babylon. e os jovens meninos These are foram the same levados people who para a have just Babilônia. butchered, slaughtered Então essas people mesmas in pessoas Jerusalem and que set it ablaze, destroyed que it. mataram pessoas now, em Jerusalém, the young destruíram men, e levaram they are cativos. resisting. Então agora os jovens They are already estão refusing because of their resistindo, sanctity. eles estão recusando por causa da sua I mean, santidade, because they know their identity, right? porque eles sabem da sua And there's identidade. a big message there for you. E há Let uma me put grande it this way, the mensagem para entire book você. of Daniel is about Deixa eu Jesus. colocar, Are we now todo o starting livro well? de Daniel é Thank sobre you. I think let me Jesus. just summarize Estamos that for you so começando that bem? you have no Deixa eu confusion somente here. resumir isso para vocês, Right in para que there. vocês não venham ter nenhuma In confusão. chapter 1, for example, Bem they are ali, being given food Daniel that will 1, defile them. por exemplo, está But dando no comida matter para who eles que these vai people are, danificá-los. these Mas não authorities importa are, que pessoas you são could see essas, very que clearly that they are autoridades que trying to são. change their Você pode ver identity, muito they're changing claramente the que eles language, estão the literature and tentando everything, mudar a but identidade they deles, refuse mudar to eat tudo. the food Mas eles recusaram comer a comida. because they were quick to understand who they were. Porque eles foram rápidos em entender quem são eles And that no should be very Senhor. clear for you. That Isso even deve you, the ser muito church, claro para você. there's a Até point at mesmo which you have to você, say como a no, no igreja, matter há who um it is. ponto que você Because deve these are the dizer same people não, who não have just importa slaughtered quem for que seja. people. Esse mesmo These povo are que foi butchers. morto But they são rejected the como kingly diet. corvos. And then they Eles said, rejeitaram Please allow us, test us for a some comida days do rei, on a dieta do vegetable rei. and water. Então ele falou, não, And por you favor, see nos after 10 testes, days, 13 nos days, they testa were por um now tempo com sharper. vegetais e And água. that E depois de um look at tempo this eles now. estavam That muito first melhores. step that Daniel Esse and his team primeiro passo que refused Daniel to e o give seu in to the time demands, to what the world recusaram wants to feed de you, cair no que o mundo queria dar is de what comida para actually eles, opened the door for é o que Daniel now to be atualmente interpreting visions. abriu a porta That agora bottleneck para step was very Daniel important. interpretar sonhos. Esse That primeiro step. passo que ele Are deu, we together? esse passo, And then if you move estamos to Daniel juntos. chapter 2, Então, se você se mover Daniel para chapter Daniel 2, 2, you see this, Daniel okay. 2, For me, você it's different vê, because I've seen all the para mim most é of the visions. diferente, I think porque eu almost all of vi them now. Most of the muitas das visions of visões, Daniel. acho que a The Lord maioria has das shown them to visões me. de Daniel, o Senhor me Hallelujah. mostrou. So look at this now. Aleluia! I have seen Então this olha isso vision of agora. the huge statue. Eu vi essa visão da estátua grande e a pedra que vem dessa direção, E essa pedra eu já descrevi para vocês, é assim. Ela é como redonda, mas ela tem umas pontas nas bordas e ela vem todo o caminho em um ângulo e a estátua é tão grande, é assim. E não como pó, como cinza. So, in Daniel chapter 2, you see very clearly. Então, em Daniel 2, você vê muito claramente que ele está falando sobre idolatria. Foquem em mim. Ele está falando sobre idolatria. E sim, ele está falando sobre o rei, um rei poderoso, um reino que está vindo, um reino eterno.
Mas ele está falando sobre And then, idolatria. You Então, look at the statue, você olha and then you can a easily estátua combine chapter e 2, você chapter pode 7. rapidamente combinar o capítulo 2 e o 7. Eu já falei para vocês, eu não vou ler aqui, mas eu somente quero resumir. Você pode combinar o 2 e o capítulo 7. Você pode pegar as bestas no capítulo 7. Estamos juntos aqui? Então, você pode pegar o capítulo 3, a perseguição por adorar a ídolos, e o 6, e colocar junto. Eu somente quero ajudar-vos. Aleluia. Aleluia. E o capítulo 2, para resumir para vocês. Um reino virá. Um reino está vindo. Obrigado, minha filha. Um reino está vindo. Um reino eterno. De repente, a pedra vai destruir aquela estátua. Então, um reino eterno é formado. E quando esse reino... Você se lembra? Eu pensei que isso era água. Não, mas não tinha espaço. Ele cobria todo o mundo. Não tinha onde colocar o pé. Então, era como se expandiu. Não é água, mas é como uma expansão daquela rocha. Esse reino que está vindo, ele destrui os reinos dessa terra. Preste atenção, deixa eu somente fluir com isso. Destrói os reinos dessa terra. E depois de destruir, não deixa nenhum risco. Significa, a civilização dessa terra nunca vai entrar para o reino de Deus. E esse reino é eterno, ele é permanente. Ele nunca vai ser tomado de outra pessoa. Então, fiquem em mim, antes de vocês escreverem, isso é sério. A pedra vem. Está em Daniel 3, você pode ler, mas eu estou falando da visão. Vai destruir essa estátua enorme. Vai destruir. E o vento leva, o vento sopra, por isso que o Senhor fez isso diante do meu rosto. Não é como pó, mas é como cinza. Significa o tamanho desse destruir vai acontecer. O Senhor vai vir para julgar o pecado, a terra e tudo, mas deixa eu andar aqui, ok? Então, ele não deixa nenhuma pista dos reinos que foram destruídos. O vento leva tudo. Então, o reino eterno de Deus, que vai viver para sempre, vai durar para sempre, não pode ser substituído, não pode ser tirado, mas se você olhar no livro de Daniel, minha filha do Portugal. Brasil e Portugal são os mesmos para mim. Obrigada. Então, isso é muito sério. Não deixa nenhuma pista para trás. Não há nenhuma pista das outras civilizações que entraram no reino de Deus. Nenhum pecado da terra pecaminosa e tóxica. Essa é a lição para a igreja. Aparte-se do pecado, ele não vai levar uma igreja com pecado. Preste atenção nisso agora. Todo o caminho do rolo de Daniel, ele está dizendo o seguinte: reinos sendo levantados e sendo destruídos, levantados e destruídos. Então você pode ver da besta, se você quiser. Ou você pode ver do tipo de metais, ouro. Os reinos estão vindo e saindo, indo, levantados e caídos. Então agora, finalmente, se você vê, 2:40, Daniel 2:44 e 45, ele diz assim, Daniel 2:44, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino,
reino. In the time of those kings, with all those kings having Na said época that, desses reis, the God of heaven o Deus will dos set céus up estabelecerá a kingdom um that will reino never be destroyed. perpétuo, Nor will que it be jamais left for será other people. destruído, It que will nunca crush será all the dominado other por kingdoms nenhum outro and bring povo, them to an end. destruirá But it todos will os usurp outros and reinos rule daqueles forever. reis This e is os the meaning of the vision of the exterminará. rock Mas out esse of cut out of reinado a mountain, durará para but not sempre. by Esse é o human significado da hands. visão da pedra que foi cortada A de uma rock montanha sem that auxílio de broke the mãos, iron, the bronze, the clay, the pedra que silver, and the gold to esmigalhou o pieces. ferro, The o great God of bronze heaven e o has barro, shown a the prata king e o ouro. O grande Deus what mostrou will ao take rei place in the what? o que In the acontecerá no future. futuro. The O dream is sonho true, the é interpretation verdadeiro trustworthy. e a That is very interpretação serious. é Look fiel. at this now. Então isso é muito For a sério. Olha isso generation of agora. providence that like making Para uma profit. geração que gosta Profit. de profetas. You always like profiting, right? That I think if I do this, I'll make profit. Eu acho If I go to school and que study gostam this, de and ter become this, algo. I'll be Então, se eu fizer isso, eu vou receber isso. To be a lawyer, Ah, to não, be a isso doctor, vai whatever it ser confiável. Sim, Okay. ser If that is the kind of people you um are advogado, reasoning ser algum within the tipo de physical pessoa. realm, then why don't we just Então, sit down and reason esse together? é o seu ponto agora But if nessa at esfera all, física. now, the book Mas of agora, Daniel is se é giving us breaking news dito coming para up in the você, future o and telling livro de us Daniel that está all com breaking these news vindo kingdoms do you see futuro, on the que ele está dizendo que earth todos must esses reinos que be você vê na broken terra, down. They are eles vão temporary, ser will never derrubados, last. eles são But there is one temporários, eles kingdom, nunca vão however, durar para one sempre, and one que é alone that somente is um coming, reino, the kingdom of só, God, that só is que going está to last vindo, o forever, reino de Deus, will endure que vai forever, durar para nobody can sempre, que overthrow vai it. It will ser be there perpétuo, from ninguém time vai to poder eternity to destruir, vai estar eternity. lá It will para be sempre, reigned tempo over. e The tempo King e of glory will be eternidade, the king vai there, ser um and reino nobody can eterno overthrow e o him, rei da and glória the vai subjects sentar of lá that e kingdom ninguém will vai be tirá-lo de eternal lá. also. Then Então why os don't we servos daquele invest reino também now vão ser in eternos. that one? Então por que você vai querer investir In that one. nesses daqui? Você tem que Are we investir together? naquele que é eterno. Yes. Estamos juntos? If we are people Sim. that are wise, logical, Sim, rational, the há way we say pessoas we que are. são I'm sábios just trying to summarize do before we jeito enter the que book of são. Daniel Eu chapter somente 12, quero for the tentar vision of the resumir rapture of antes the de church and vocês the coming of entrarem the no Messiah, livro the de Daniel 12, contextualization of the das message to you visões that da you may vida do transmit it on Messias for e a transmission, visão right? para que você possa levar e He's transmitir saying também. it's full of kingdoms Ele coming está up and down, dizendo, meaning seasons. há muitos reinos que They're like estão seasons, vindo those e kingdoms. indo. Seasons São come and como go, kingdoms come and estações. go. But Vêm only e the vão, kingdom of vêm God e lasts vão. forever. Mas somente So, o reino it de is Deus dura para profitable. sempre. It Então is é algo wise, confiável, prudent to invest é in prudente, this é eternal sábio kingdom that is investir coming. nesse reino That is the eterno reason que you're está here. vindo. That Essa é a you may go back razão to your pela qual churches, você your está countries, aqui, and para tell que them, você possa voltar para as That sow a igrejas do seed and seu get país e money, falar, no, não, that não, is não. wrong. That will not Não, não, take you não. anywhere. Esse Let us pecado de invest in dinheiro, holiness. não, isso Let é us errado. invest in Não. righteousness. Let Vamos us invest investir in em the fear of santidade, God. na Let us justiça, invest vamos in the investir no kingdom temor of de God. Deus, That vamos one investir day, no when reino de everything is said Deus, and done, para que um Tanzania dia, may also quando appear among the tudo, nations that appear before the Lord para que a in Tanzânia eternity, possa my Lord. aparecer entre as nações agora na eternidade, meu Senhor. Brazil, name it. Brasil. So right when you just lift yourself a little bit Então, out and look at the quando entire ele bigger picture fala, of the book of Daniel, you pick so você much vê information. toda a figura de Daniel, você That will help consegue you muita now to informação understand chapter que vai 12 te where we are going ajudar to. agora a entender o capítulo He's saying 12 que even nós your vamos life as a ler. person. Ele You'd está better dizendo até spend mesmo a time sua vida como investing in pessoa. the Você matters of the prefere kingdom because passar he has now given us the news before it tempo agora happens. no reino, He has told us, investindo. no, Por don't quê? worry. Porque The ele nos American disse, kingdom não will se come preocupa, down. The o reino Kenyan americano kingdom vai will ser come down. destruído, The o Chinese que empire o will come reino down. queniano The vai ser Italian destruído, kingdom o will come reino down. chinês vai The ser destruído, European world, todos os the reinos German vão world, ser destruídos. everything Europeu, will be alemão, down. And tudo only vai one ser kingdom will trazido last para o chão forever. e somente um reino vai durar And para so if we are sempre. wise, Então, he se said, nós "Let somos us invest sábios, in this." And that's ele why diz, you are vamos here. investir nesse reino Because eterno. the church got E é it por isso wrong. que They're você right now está aqui. investing on the earth. Porque a igreja Right? entendeu errado, eles estão investing on the investindo na things of the terra world, right? hoje. Estão Oh, yes. investindo nas coisas And that's dessa why you are terra. here. To go E é and por tell isso them, que "No, você stop está it. aqui. No, not Para dizer now, para not eles, não, now. não, não, Don't do para that com now. isso. No, no, Não, no, not não now, faça please. isso. Não, 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 por Now we need to favor. invest on Agora the precisamos coming kingdom. investir Invest in
in no the reino coming vindouro. kingdom. And then teach Investir righteousness, no teach reino holiness to them, vindouro. right? E ensinar a justiça, a santidade para eles. Eu simplesmente estou dizendo, se você tiver tempo para olhar todo o livro de Daniel, você pode ver muitas coisas aqui. Você pode ver o capítulo 2, ele é sobre esse reino eterno que está vindo. E resumindo para vocês tudo, você pode ver novamente todo o livro de Daniel, você pode ver em toda ocasião o Senhor vence. Aleluia! Toda ocasião o Senhor tem que vencer.
Olha isso When agora. they were given the kingly diet by butchers, Quando foi they were still having dado blood on their bodies. They have just para come from eles, slaughtering people in Jerusalem. eles acabaram And they're de saying, vir "Eat this de food." matar They stood pessoas up em and refused. Jerusalém. E eles falaram, come essa comida. Eles And ficaram de at the pé e end, recusaram a they comida. won. E no final, eles venceram. Meaning the Sigam-me. deliverance of the Lord. Significa que The Lord delivers o his own, liberar right? do Senhor, o Senhor Then when you livra go to chapter 3, os seus. then you Então, see se this você vai para o tremendous capítulo 3 situation agora, where você he says, vê "I essa wonder who situação will deliver, tremenda, which God is aonde gonna deliver you from ele my diz, hands?" que Deus que vai te livrar You da have minha to mão? worship the Quero statue ver or que else Deus you're que in vai te trouble. livrar da minha mão. But again, Você vai the adorar a Messiah estátua ou você vai appeared entrar em and delivered them problema? from the fire, my Lord. Novamente o Messias aparece e livra eles do Chapter fogo, meu 6, Senhor. Daniel. Again, the Capítulo Messiah 6 de delivered him Daniel. from the lion's den. Novamente Are we o together now? Messias livra ele da So it's cova a dos story leões. about the Estamos deliverance juntos of agora? the Lord. Então é uma The história deliverance of sobre o God. livramento do Senhor, sobre o The deliverance livramento of the de Lord. Deus, o livramento do Senhor And that's why I said, nos these are seus the escolhidos. low-hanging E é por isso que ele fruits. You diz pick, unachukua maembe, que unaanza tu pelos kukula direct frutos na vitamini inaingia. Kabla hata você hujaanza saberá. ku narrow down on chapter 12, right? The low-hanging fruits. So, I hope that's the way you read your Bible. That you have some time, when you get time, Então you eu just sit espero down que é dessa as a maneira que pastor você lê a sua and you Bíblia. understand what Com is the tempo, message quando of nós the Lord in tivermos, this podermos chapter, or in sentar this como whole pastores book. e entender todo esse What capítulo, is todo God esse saying here? livro. And you can see the O que pattern. Deus está dizendo In aqui? other words, E the você mind of the pode Lord, ver the isso. message, the overriding Em outras message palavras, the a Lord is mente do transmitting. Senhor. A mensagem que o He's Senhor saying está that the querendo Lord transmitir. wins. Ele está He says the dizendo, Lord delivers o his people Senhor on every vence. occasion, O the Senhor faithfulness livra o of seu God, povo right? em cada ocasião, So a now, with that fidelidade in de mind, can we Deus. go to Daniel Então chapter agora 12 com and isso em understand the mente, podemos prophecies ir em I've Daniel used to 12 shake the e entender as earth? Israel is profecias que eu boiling, usei para Palestine is sacudir. now on Israel está aflame, borbulhando, Russia is Palestina doing agora that, está em fogo. COVID, the Zika Palestina está virus fazendo in isso, Brazil, COVID, o and Zika so forth and so vírus no forth. Brasil, All these e prophecies of tudo isso earthquakes and so forth. acontecendo, todas essas profecias de In the terremoto. context of that, what is the Lord saying? No Let contexto us go now disso, to o que o Daniel Senhor está chapter dizendo? 12, Vamos ir para and I'm Daniel reading the 12, following. Daniel chapter 12. I know e you eu vou have ler your o Bibles seguinte, with you, Daniel so the 12, best eu sei thing que vocês would têm be as suas Bíblias, for them então a not to melhor post it on the maneira screen, so I can just read my Bible. seria, não postem na Daniel tela, chapter vamos 12. ler da Bíblia. Daniel 12, We are beginning a journey now, is that right? vamos começar uma Hallelujah. jornada You are ready. agora, aleluia, And we saw that a kingdom is coming that e endures nós forever, right? vimos que um And reino that's está why we vindo are que vai being told durar we para must sempre, não é invest there. verdade? Por isso, Yes, our temos que lives, investir our ali, churches, our nele. communities, Nossas our vidas, nations. nossas igrejas, nossa Are we together? comunidade, nossas nações. Yes. Estamos juntos. Okay, Daniel chapter 12 Sim. now, from verse 1 Daniel it says, 12, versículo At 1, that ele diz o time, seguinte: we are reading naquela together in respective ocasião, languages. vamos ler junto At that nas suas time, línguas. Daniel 12, 1, Michael, the naquela great ocasião, prince who protects your Miguel, people, o will grande arise. príncipe que protege o seu povo, And se there will levantará. be Haverá um a time tempo of de distress angústia such as has como not nunca happened from the houve beginning desde o of início nations das until nações then. até então. But at that time, Contudo, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. if you look at your screen, you know that this is the moment, right? You know, anybody can look at your news and just know that anytime the king will take the church. Qualquer pode olhar para as notícias e falar, não, a qualquer momento o rei vai levar a igreja. Das profecias que eu falei, agora a terra, obviamente, você consegue ver que o Messias está vindo. Aleluia. Ele está dizendo que naquele tempo, no tempo, olha o que ele diz assim, que vai ter um tempo de uma angústia inacreditável
quando nunca foi visto, desde a criação até aquele tempo. Então há um grande tempo de angústia que está vindo. E você vê nas suas notícias, oh boy, está crescendo, na verdade. Você vê o tipo de guerra na Ucrânia e na Palestina e o cover, os corpos mortos sendo jogados em todos os lugares, os mísseis. Quando você olha o tipo de guerras, você vai falar, esse povo vai usar uma arma nuclear, o quê? Sim. Ele diz, um tempo de angústia como nunca aconteceu antes. E número 2, ele está falando sobre um tempo de livramento também. Aleluia! Sim, agora ele está falando sobre livramento também. Isso são coisas que você pode colocar. Daniel 12, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Ele está dizendo muito claramente que Miguel, ele foi destinado para ele, para que ele possa proteger Israel. Não levante a sua mão e fala, Senhor, e o Brasil, qual anjo que foi destinado? Eu sei que tem muitas perguntas. Você começa a perguntar, será que o Senhor estabeleceu anjos específicos para cada nação? Sim, mas Miguel, ele é escolhido por Deus. Se tivermos tempo de lermos Romanos 9, a Messias, o templo, a adoração do templo, o livramento, os reinos, tudo. Estamos juntos. Então não me pergunte se há algum anjo específico que está cuidando da Coreia do Sul que vai me confortar se você me der essa resposta. Não me fale isso. Eu somente estou te dizendo da vinda do Messias e o povo de Deus e como que isso vai afetar todo mundo. E não me diga, amesema tumewachwa bwerere. Hapana, I have not said that. Eu não disse isso. Eu somente disse para Israel que ele colocou Miguel, o arcanjo, para poder cuidar deles durante esse tempo. E é muito poderoso porque ele diz, não importa quão terrível que seja no final, eles serão livrados, eles serão preservados. Então, novamente, a história do livramento de Deus, que ele está dizendo que há uma grande lição ali para a igreja. Por isso que estamos passando uma estrutura para arrebatamento, porque você pode dizer, não, eu não sei entrar aqui nesse tempo. Mas ele está dizendo muito claramente aqui que vai ter um tempo de angústia que nunca foi visto antes. Podemos resumir juntos? Vamos deixar esse de escrever e vamos olhar aqui. Ele está dizendo, se você olhar toda a história de Israel, é muito problema. Sim. Todo o tempo, morte, guerras. Por exemplo, somente pegue a escravidão egípcia. Os primogênitos estão sendo mortos. Cortados. Mas o Senhor vem e livra eles, meu Senhor. Você entendeu isso? Então, olha quando os sírios atacam o reino. O nível de morte era mau. Quando você escuta a história da Síria, era muito pior, porque eles chegavam em um ponto até que eles furavam os narizes dos homens e colocavam um negócio, uma argola, e puxava eles e escravizava eles com um número muito grande. Se você vê a Babilônia, se você vê os romanos, se você vê os persas, cada reino. Esther, você lembra? Esther teve que salvar todo o reino de Israel. Então, se você vê as vidas deles, o Holocausto na Europa
um sacrifício, uma morte inacreditável. Se você vê a vida de Israel, é isso que eu quero trazer para vocês possam entender o que o Senhor está dizendo aqui. Quando ele diz Miguel, o grande príncipe, significa Miguel, não importa quão terrível que seja, você vai pegar os ISIS, você vai pegar os terroristas, todas as pessoas, o Hitler, tudo que eles fizeram, todos os ditadores que eles fizeram na Terra, os piores homens. Ele está falando que nesse tempo, todas essas pessoas malvadas vão se parecer com uma criança. Nada, vão ser nada. Eu somente quero abrir um pouco e caminhar, porque eu já vi algumas profecias dessas. Para que você possa ver o que significa a angústia inacreditável. Por toda a criação nunca foi vista até agora. Então ele pega todo tipo de angústia que você já viu. Os terroristas que mataram as pessoas em Moçambique, os ISIS, Shabuat, Hamas, como que eles mataram eles. Você coloca tudo junto com o Holocausto, com os ditadores, com tudo, essas coisas que aconteceram, as mortes que aconteceram na Ucrânia. A razão que eu decretei essa guerra na Ucrânia. Como que colocava os judeus para fora. E aí os judeus reportavam para o Hitler, para a polícia. Eles vão ser puxados. A razão pela qual o Senhor colocou e fez com que eles sofressem tanto até que seus profetas viessem e eles os feriram. Eles o feriam como um tronco. Então ele diz, você pega e coloca tudo isso junto. Não é comparado ao que está vindo. Ele diz que o que está vindo nesse tempo vai precisar da intervenção de Deus também. Em outras palavras, Miguel vai ficar de pé e ele vai vir e lutar contra Satanás ele mesmo. Passo a passo. Porque nós sabemos que os anjos, quando Gabriel falou comigo. Gabriel teve uma conversação comigo. Eu sei que eu tive uma conversação com Miguel há um tempo quando o Senhor me ressuscitou ao trono dentro dos céus. Eu já compartilhei essa visão por todo mundo, na verdade. Quando o Senhor me levantou, começando com esse lugar. O Senhor disse, eu sou o Senhor que conquistou Moisés. Naquele tempo ele anunciou 3 vezes. 3 dias antes, então eu estava passando, mas esse tempo conta. Eu não vou dar detalhes também, mas quando o dia chegou, então ele me matou. Então eu pude ver o corpo. Que tinha essa brecha entre o reino de Deus. Eu ressuscitei, aí depois daquele outro lado eu vi a pessoa do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo riu e falou, de agora em diante o Espírito Santo é seu único testemunho. Então são alguns detalhes que você vê agora. Não vou dar mais. Então agora, ele deu um nome para o anjo. Ele falou, Miguel. Gabriel foi enviado para mim durante tanto tempo. Uma das vezes aqui, que nós vamos compartilhar durante a tribulação, você vê que Gabriel vem e ele que vem durante quando aquelas 2 bestas aparecem. Desse jeito assim. Eu pergunto ao Senhor qual é o significado. E aí é Gabriel que vem. Quando ele vem, ele coloca suas asas para baixo. Então com as suas mãos. E a glória flui assim. Com metros assim como uma nuvem. Contato visual. E aí ele disse, vindo para destruir a casa. Vindo para destruir a casa. Então, ele é levantado. Então, eu entendi, de fato, até mesmo Jesus, nós vamos ver daqui a pouco a abominação da desolação, não é verdade? Aleluia. Então, agora, nós sabemos que Miguel e Gabriel, como o que traz a mensagem, o mensageiro, Gabriel. Mas nós também escutamos do Serafim,
e do So this is querubim. serious that he says, Então isso é particular, sério, when I saw que ele está ISIS dizendo coming to particularmente strike quando eu Israel vi from que estava Syria, vindo then I para called the Lord to destruir come and Israel da guard the Síria. border. Aí eu chamei Remember, o the Senhor part you para don't poder see in that proteger fulfillment a is fronteira. when I Você saw vê Michael standing algo with que the você finished não word vê in naquele every cumprimento, inch é que eu of the vi borders of Miguel, Israel. In estava fact, he em took me up cada so I could inch see up to even the daquela ocean, the fronteira. beach, O Senhor me levou the para que eu borders pudesse of the ocean. ver Meaning, go tell them their toda protection a is from the fronteira Lord. até o Their oceano. protection is from the Lord. A You may be good proteção in era do intelligence. Senhor Ele mesmo. You may be good in Você, Mossad and Intelligence. você Or pode ser bom technology em and satellites inteligência and ou missiles, but you tecnologia e still need the Lord, baby. satélites, mas você precisa do You Senhor. need the Lord. Você precisa do And so, Senhor. he's Aleluia. saying here Então, that there ele will está be a divine dizendo aqui intervention. que That vai is ter for the uma church that is intervenção so powerful. divina For the para a church igreja. that is so powerful. Ele é tão poderoso para a For the igreja church that é is tão so poderosa powerful, because then you know para a igreja que é where tão not to poderosa, go. porque agora você vai That's why we are saber going through aonde this. você não deve cair. É por isso que nós Which estamos dispensation passando por not to isso. enter, so that you may prepare Qual very well dispensação now para você and não get entrar, para que você out. possa se preparar muito bem agora says e here, sair fora? At that Ele time, diz aqui: Michael, the great prince who protects naquela your ocasião, people, Miguel, will o grande arise. In príncipe some que protege o versions seu they povo, say, se will levantará. stand Em outras versões diz, ele ficará de pé to defend them, protects Israel. And then he para says, and proteger there will be a eles, time proteger of Israel. distress, E diz, haverá um tempo de as has angústia, never happened from the como beginning of nunca nations, houve desde o until início then. das nações até But at então. that time, your people, Contudo, naquela everyone whose name ocasião, is o found seu written in the povo, book. We are todo going to aquele look at cujo this nome book está today. escrito no livro, será liberto. Nós The vamos book ver of esse life livro hoje. will be delivered. O livro da Meaning, vida, nós whether you are vamos ver. Israel or you are Significa, the se Gentile você é church, israelita, you se você é must gentil, receive você Jesus to deve enter receber heaven. Jesus para entrar nos céus. Can we look at the book now? Aleluia. Because I Podemos want to olhar look ao at the livro agora? distress, but let's start with the Porque eu book. quero olhar a angústia, mas vamos começar Revelation com o chapter livro. 3, verse 5. Apocalipse Hallelujah. 3, 5. There is so Aleluia. much to give you, blessed people. Há tanto It para will dar happen, para right? vocês, povo abençoado. Vai acontecer, né? Revelation Apocalipse, chapter 3, verse 5. capítulo 3, versículo 5. So we see very clearly that Michael stands up Então nós vemos and muito claramente que Miguel fights fica the de devil. pé And he e ele wins. vai lutar contra o diabo e He ele vai wins. vencer. Ele vai vencer. The book of Revelation chapter 3 says verse O livro 5. de That is the Apocalipse instruction for you now. 3, 5. Essa é a instrução para Once vocês you're there, we'll agora. read together. Quando vocês chegarem, nós vamos ler juntos. He says, from verse 4 Ele it diz o says, seguinte, yet you have a few versículo people in 4, Sardis ele diz: no entanto, who você have not tem soiled aí em their Sardes uns clothes. poucos que não contaminaram as suas Again vestes. now, he begins, when he wants Novamente to talk agora, about ele the book, começa quando ele fala book, sobre o livro, the book of há um life, livro, the o book livro of da the glorious vida, Lamb of o God. livro Look at do this Cordeiro now. Glorioso That de Deus. ledger, Olha isso that agora. register of the citizens of heaven. Agora esse When he registro é o wants to talk registro about dos it, cidadãos dos he céus. says, number Quando one, ele fala that sobre isso, nobody ele diz, número ever 1, enters que heaven ninguém except nunca their name is entra in that no book. céu That is serious. a não ser que seu nome esteja no livro Okay, da now we're vida, beginning to no talk, livro. right? Isso é muito sério. Então agora Sasa começamos a tunaanza kuweka conversar. vikwazo pale sasa. That you cannot enter heaven Que você unless não your pode name entrar no is in what? céu The a não ser que o seu nome Lamb's book of esteja life. aonde? Unless No you livro belong to the do Lamb, Cordeiro my da Lord. vida. A não ser que você Ai. pertença ao Cordeiro, meu Senhor. Ai! So what is this interfaith you see Então, bishops and o que é pastors isso que combining você with vê os Hindus and bispos e os Muslims and pastores what and agreeing combinando together com that yote ni barabara ya muçulmanos, kwenda kwa hindus Mungu? e estão ali se concordando Hapana. nisso? Ai! There's only one way. Somente há uma maneira Jesus só. Christ of Nazareth. Jesus Cristo de So when he Nazaré. wants to begin talking about Então ele quer começar falando sobre o Cordeiro Glorioso e o livro glorioso. Então agora você escuta ele dizendo que há poucos em Sardes que não se contaminaram as suas vestes. Então ele começa a falar, cuidado agora com as vestimentas da salvação que você recebeu. Cuidado agora. Se alguém está se sentindo, alguém está tossindo, podemos desligar. Randy. These ones here. LG, please. That's the wrong one, Randy. Randy. Oh, no, I'm live. What is wrong with this guy? Yes. I hear people coughing here. Because the director in LG is sitting here. She's a Korean. She brought them.
They are more powerful than others. Now we believe. I tell you, Jesus is Lord here, right? No, he starts talking about a garment. Então ele está falando de uma vestimenta das pessoas que não venderam as suas vestimentas. Significa que vai ser muito importante para manter as suas vestes limpas, linho finíssimo, resplandeciente e limpo. Linho fino, resplandecente e limpo. Estamos juntos? Então ele está dizendo, novamente, Revelation chapter 3, I'm reading from verse 4, it says, Apocalipse 3:4, ele diz, no entanto você tem aí poucos, você vê essa palavra? Poucos, às vezes cuidado, porque parece que todo mundo já vendeu as suas vestes. É somente uns poucos aí. Não, por favor, me escute, eu não tenho tempo. Ele diz assim, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Messias. E somente alguns foram salvos nos dias de Noé. Somente alguns. Como foi nos dias de Ló. No tempo de Ló, somente alguns foram salvos. Isso deve te chocar e te sacudir. Como que foi nos dias de Noé. Somente alguns. Então isso deve levantar agora, tocar um sino na sua vida para que você possa voltar à Tanzânia, South Korea, Alemanha e falar, não, cuidado, esse tipo de democratização do evangelho, temos que tomar cuidado. O que a palavra de Deus diz? Não, vamos permanecer na palavra. Ele diz assim, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Dignos é santos. Somente dignos é santos para o Senhor. Diz vestidos em branco. Versículo 5. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha isso agora, isso é sério. Isso é extremamente sério, porque ele está falando sobre Apocalipse 2 e 3, a era da igreja. E dentro ali, a mensagem que está vindo é uma advertência. É uma advertência porque foi nos dito que em Daniel 12, nossa escritura central de hoje foi nos dito que não importa se é israelita ou gentil, não importa, deve ser encontrado o seu nome escrito no livro da vida. Em outras palavras, ele está nos dizendo que vai ter que o avivamento está vindo para Israel e vai ter um livramento. Apocalipse 11, quando chegar o número da plenitude dos gentios, que a igreja é levada, então 26 fala, então agora todo Israel será salvo. Mas esse todo Israel será salvo, nós precisamos definir isso. Porque você quer entender isso? Aonde nós vamos agora? Vamos em Zacarias 13, 7 e 9, no Holocausto. De 1 a 3 judeus foram mortos. No período que o Senhor está falando da grande tribulação, de dois vão ser mortos de 3. E um vai ser passado pelo fogo. Em Ezequiel também nós vamos ler o 20, fala assim, eu vou passar eles pelo fogo. E eu vou tocar em Daniel 9 para que você possa entender isso. O primark dessa profecia. Daniel 9, 24 a 27. A profecia final, quando Gabriel trouxe a profecia de Deus e disse o juízo vai ser... 7 ele deixou. Então isso é sério, povo abençoado. Então ele está dizendo aqui que para aqueles que mantêm as suas vestes limpas, sem nenhuma mancha, sem nenhuma marca, então o seu nome vai estar ali, no livro da vida. Ele não está dizendo coisas perigosas, porque ele está dizendo, eu não vou apagar o seu nome. Então significa que há
um apagar de nomes. Se eu fosse você, os pastores, eu me preocuparia com isso, em guardar as suas vestes. O que é que eles fazem com que o Senhor venha querer apagar os seus nomes? Fazem. Então fala, quando eles mantêm as suas vestimentas sem manchas. Ai, isso se torna o quê? Vitoriosos. Significa que essas vestimentas que nós lemos em Apocalipse 19, ele diz assim, reivindicação. Então você não é mais pecador. Essa é a vestimenta branca. Então ele diz, todos recebem. Mas eles têm que manter limpo e branco. Mas olha a igreja agora. A igreja aceitou o pecado. Aceitou o pecado. Eles têm manchas e arrugas. Eles têm mancha e rugas. Eles aceitaram o pecado. Então, quando ele fala sobre aqueles que os nomes vão ser encontrados no livro da vida escritos, essas pessoas, não importa se eles são israelitas, gentios, eles pertencem a Jesus. Apocalipse 17, abrem comigo lá. Ainda estamos na vestimenta, não, no livro. Vocês estão andando comigo? Apocalipse 17, 8. Se você chegar lá, vamos ler. Ele diz o seguinte: a besta que você viu era e já não é, ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto virá. Isso é sério. Os habitantes da terra, que os nomes não foram encontrados escritos no livro da vida, ele está dizendo que somente aqueles que pertencem ao Cordeiro Glorioso de Deus têm os seus nomes escritos aonde? No livro do Cordeiro da Vida. Significa, não importa se você é israelita ou não, você tem que receber a Cristo e pertencer a Ele. Você está vendo isso? Então, o que significa pertencer a Jesus? Você, como um pregador, como um pastor, traga para o seu país, agora você precisa. Oh, eu aceitei, mas somente aqueles que pertencem a Jesus vão ver o glorioso reino de Deus. O seu nome está no livro glorioso do Cordeiro de Deus. Mas o que significa pertencer a Jesus? A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o que significa, então, estar em Cristo Jesus? Será que alguém fala, eu sou nascido de novo, e colocar essa camiseta e ir para a igreja, está tudo bem? Isso é verdade? Que é somente ser cristão e falar, eu sou cristão, vou para a igreja? Esse é o significado de pertencer a Jesus? Não! Não, ele está dizendo, entretanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Significa que o Senhor, Ele entrou nele. E agora, a vida deles, a vida que eles vivem, é Cristo vivendo neles. Significa que se você está trabalhando com o Senhor, os dois não podem andar separados. Se você está andando com o Senhor, Ele é o seu amigo, Ele é o seu Senhor, Ele é seu mestre. Significa que você está se submisso completamente para Ele, para suas instruções. Você vai perguntar, o que são as coisas que eu posso fazer que vai machucar o Senhor? Quais são as coisas que, se eu fizer, vai machucar, vai te ferir, vai te fazer sentir mal? Então agora você começa a tomar isso sério. E nessa maneira você vai se aproximando mais e mais do Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo que aqueles são esses que o Espírito Santo escolhe. E se o Espírito Santo mora em você, ele simplesmente vem até você e ele revela a santidade de Jesus. The role of the Holy Spirit is to reveal Jesus. O dever do Espírito Santo é revelar a Jesus. O Espírito Santo simplesmente revela a santidade de Jesus.
Ele está dizendo que Jesus é santo, o Senhor é santo. Então, nesse caminho, você vai ter escolhas na vida que você terá que fazer. É santidade e justiça. Estamos juntos. Santidade e justiça. E ele continua dizendo, então, muito sério, povo abençoado, ele diz assim, que aqueles que pertencem ao Cordeiro de Deus, você vai preparar um povo nos seus países respectivos, em Texas, em Maputo, em Melbourne, Austrália, em Washington. Vocês vão preparar um povo que pertence a Jesus. Então agora vocês entenderam, irmãos? Eles rejeitaram o pecado, eles têm zero tolerância ao pecado. Oh, sim. Porque você é tão fanático na sua salvação? Não me importa. Somente me importo por Jesus. Somente quero agradar a Jesus. Então, isso é sério. Mais um pouco. Podemos terminar o livro antes de entrar na angústia? Muito sério. O livro da vida. E ele diz assim, que ele está ensinando para a igreja que você tenha certeza que seu nome esteja no livro da vida. E se há algo que você tem que fazer, é ter certeza que agora as pessoas na sua jurisdição têm um nome escrito no livro da vida. O perigo é esse apagar o meu nome no livro da vida. O Senhor, Ele mesmo está falando que eu vou apagar. Se você é santo, eu não vou apagar seu nome. Então você tem que ensinar a justiça, não é verdade? Então o Senhor está dizendo que essa hora para a santidade e a justiça, para pregar e viver, porque Ele diz que linho fino, limpo e santo foi dado, linho finíssimo foi dado para o povo justo de Deus. O povo justo de Deus significa que há algumas ações também, não é verdade? E quando você nasce de novo, o seu coração muda, então as suas ações agora produzem santidade e justiça, não é verdade? Podemos ler o próximo para terminar? Apocalipse 13, 8. Ainda estamos no livro. Estamos no livro ainda. Alguém está se beneficiando de alguma coisa? Eu espero que as igrejas não estejam sintonizadas em mim, porque eu quero que eles tenham os seus cultos também. Apocalipse 13, 8 diz, Apocalipse 13, 8, todos os habitantes da terra adorarão a besta, aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Novamente, ele está dizendo muito claramente que até mesmo os adoradores da besta, os seus nomes, eles se chamam adoradores da besta porque os seus nomes não estão no livro da vida. É peligroso, não é verdade? É muito peligroso, muito perigoso. Ele diz, aqueles que os nomes estão escritos no livro da vida vão ser livrados por Miguel, pelo Senhor. E essa mensagem transmitida para a igreja é: tenha certeza que seu nome não venha a ser apagado do livro da vida. Essa geração onde você encontra óleo, as pessoas dando $10.000, as pessoas vendendo óleo por 10 mil e... Não, ele está dizendo, a parte dessas coisas. Ai, não. É inacreditável. Lá. Você encontra as pessoas andando com cheques, as pessoas ricas indo receber as suas bênçãos. Ai, meu Senhor! Não! E sobre os órfãos? E sobre as viúvas? Então, o reino de Deus é para os ricos? Esquece isso, isso é uma mentira. Aleluia. Aleluia. Então, até mesmo no livro da vida, continuando, Apocalipse 20, abre comigo lá, 11 e 15. Apocalipse 11, ao 20. Depois vi um grande trono branco e aquele que estava nele sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com os que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. Significa que há um livro
de tudo escrito. Alguém está me seguindo? Diz livros. Quando eu chegar no livro de Apocalipse 7, você vai escutar a palavra livros que foram abertos. Vai estar dizendo que livros foram abertos e as pessoas foram julgadas de acordo com o que eles fizeram. Foi gravado. Significa que Deus soberano é um Deus que escreve. Ele escreve 24 horas por dia. Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Estamos juntos? Isso é a ressurreição, a segunda ressurreição. Aí ele diz assim: entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Você agora entende a mensagem que o Senhor está transmitindo desde o primeiro versículo introducional, que fala assim, que ele vai ficar de pé, ele vai falar: vocês, povo, eu te perdoo agora. Eu te perdoo agora porque vocês são Israel. Somente aqueles que os nomes foram encontrados escritos no livro do Cordeiro da Vida, somente aqueles que pertencem ao Cordeiro. Então ele está prometendo que há um tempo, olha isso agora, há um tempo para Israel agora, que eles estão recebendo Cristo como indivíduo, uma pessoa. Pode receber Cristo. Uma pessoa, um israelita pode receber. Mas há um tempo que o Israel nacional, a nação de Israel vai receber a Cristo. E eu vou dar esse tempo, vou descrever todo esse tempo em Zacarias 12, 10, você vai ver isso. Quando finalmente eles vão ver aqueles que eles mataram. Esse é o último versículo em Daniel 12 que nós vamos tratar. Quando ele diz: o poder do povo foi trazido. Quando tudo terminou, que eles vão atacar, a tribulação acabou. Eles querem matar ele. Aí é quando o Messias transpassado aparece. É o último. E agora ele está dizendo: aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida do Cordeiro foram lançados no lago de fogo. Então, todos vocês, eu sei que vocês estão prestes a levantar e falar: homem de Deus, podemos terminar com o seguinte: podemos dizer que precisamos ter, todos nós, ter os nossos nomes escritos no livro da vida? Sim. Esse é o chamamento que você tem como cristão. Para ter certeza que os nomes das pessoas do seu país venham ser encontrados no livro da vida. Ter certeza que as pessoas em Tanzânia, em Zâmbia, Uganda, qualquer nação que estiver aqui, que o seu povo, a Alemanha, pertençam ao Cordeiro. Para ter certeza que eles pertencem ao Cordeiro. Sim. Somente aqueles que pertencem ao Cordeiro, os seus nomes estão no livro do Cordeiro da Vida. Podemos andar. Eu não sei quanto que eu posso dar para vocês ainda. Porque isso é só a introdução, povo abençoado. Porque a grande coisa está diante de nós, a angústia. Eu quero abrir a angústia. O que é essa angústia que ele diz? Inacreditável, que nunca foi visto antes, que nunca será visto depois disso. E por causa disso, a igreja agora deve entrar agora a segurança dos céus. É por isso que vocês estão aqui. Houve o arrebatamento. Esse é o ponto de resgate da igreja, o tirar da igreja, a proteção. Aleluia. É por isso que vocês estão aqui. Então ele está dizendo que Deus vai livrar Israel. E ele livrou eles quando eles estavam no Egito, e quando teve aquela época, ele tirou eles de lá. Então, em Pérsia, Esther levantou e foi livrada pelo Senhor. Quando Golias tentou matar todos eles, Davi veio e com uma pedrinha derrubou ele e matou ele. E cortou a cabeça dele. Então, livrou Israel. O tempo dos reis, em cada ocasião que Satanás tentava vir destruí-los, Deus vinha e livrava eles. Até mesmo depois do holocausto, ele veio e livrou eles.
Durante o tempo dos romanos, também veio Turkish, os gregos. Ele também livrou eles. Se nós tivermos tempo, vamos falar de um tempo que ele também livrou. Maccabi. Eu falei sobre isso. Aleluia. Então ele está dizendo, até mesmo agora, quando Hamas levou eles até os túneis, são mais de 100 metros para baixo, a razão que todas aquelas mulheres que são levadas na televisão, elas não morreram, foram levadas pela Cruz Vermelha, poderiam ter morrido de um ataque cardíaco. Essas mulheres que você vê sendo carregadas, por que não morreram? Porque eles se lembraram que o Deus de Israel sempre livrou Israel, não importa a situação. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo que nessa escritura aqui, nesse versículo que vamos ler, Deus está dizendo que o seu povo sabe, Israel sabe, que eles sempre vão ter a esperança de ser livrados, não importa quão terrível seja. Eu estou falando de 100 metros nos túneis para baixo da terra. Você viu eles saindo de lá, um por um, pela a cruz vermelha que estava tirando eles de lá e levando de volta para Israel. A razão que eles não morreram de choque, porque as mulheres, você vê elas sendo carregadas, eles sabiam, não, eu sei que o Senhor, o Deus de Israel, Ele sabe que nós estamos aqui. E quando nós fomos levados, Ele veio e livrou nós. Então Ele vai vir nos livrar. Até mesmo em Entebbe, Uganda, quando eles sequestraram eles durante Entebbe. Entebbe é o aeroporto em Uganda. Quando os judeus foram sequestrados pelos palestinos. E o ditador, o presidente da Uganda, ele era muçulmano, então ele aceitou eles para poder voar até Uganda e manter eles lá como hostages. Mas quando eles estavam lá, prontos, então naquele tempo, eles se lembraram de uma coisa. Não, espera um momento. Eu ainda me lembro que o Deus de Israel, Ele sempre é fiel a nós. Ele sempre nos livra. Então eles estão lá esperando para serem mortos. Quando de repente aparece as tropas, as pessoas, os portões estão sendo abertos. Então quando eles entram dentro daquele quarto e fala o hebreu e fala: todos levantem-se. Não celebrem. Quando ela levantou, eles atiraram. Aí colocou dentro dos aviões e chegou em Nairobi. Não há de admirar que vocês tenham um avivamento. Ele deu um presente para vocês. Ele deu um presente do céu, Ele mesmo. Oh, yes. So now, when they were Então agora, quando eles estavam lá debaixo daqueles túneis, mais de 100 metros, você consegue imaginar esses túneis, até mesmo andando lá, com medo. O medo pode te matar porque você está andando ali, naquele túnel tão apertado, você pode falar: puxa, mas eu posso morrer aqui. Só o susto, ele pode te matar. Mas eles se lembraram de uma coisa lá embaixo, que o Deus de Israel sempre foi fiel. Então, eles tinham isso que se chama esperança do livramento. Então, é sobre isso que esse livro fala. Que não importa quão mal que seja, Deus vai livrar. Ele vai livrar-nos. Aleluia! É por isso que você vê que eles estão sendo tirados e colocados
os veículos da Red Cross, que é a Cruz Vermelha, e sendo levados de novo em segurança. Então aqui está dizendo que ele foi fiel, ele livrou, ele sempre vai livrar eles. Por quê? Porque quando o reino vem, Israel vai estar no centro da agenda de Deus na terra. Isso está na Bíblia. Podemos terminar? Então, eu não tenho muito tempo. Então, o Senhor é muito sério. Ele livrou eles da Babilônia, do cativo, do persa, de todos que tentaram atacar. Então, enquanto começamos a terminar, com o livro de vamos ver, Filipenses 4, se você quiser, 4:3, vamos ler para terminar, e termos o almoço, uma pausa e depois voltar. Filipenses 4:3. Aleluia. Aleluia. Oh, sim. Por isso que eu disse que hoje eu posso abrir, podemos abrir, é mais profundo que está diante de nós aqui. Porque eu quero tratar essa angústia. O que é essa angústia? Fala que vai ser pior, vai ser, até mesmo Jesus falou dela, vai ser um tempo da tribulação, como nunca foi visto desde a criação e nunca vai ser visto depois. Ai! Quando você souber hoje, eu sei que você vai vir e vai me dizer, para mim, eu decidi que eu não quero ver essa tribulação. Sim. Aí você se prepara em santidade. Filipenses 4:3, vamos ler rápido. Ele diz o seguinte: sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que ajude, pois, lutarem ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e com os meus demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Cujos nomes estão no livro da vida. Então, isso é incrível. Ele está dizendo que ele permitiu você, como uma igreja, participar de uma agenda de Deus, a agenda inicial de Deus. Ele permitiu com que as pessoas se preparem para esse reino que não se destrui nunca de Deus. Para que Deus possa te escolher e te preparar dessa maneira. Isso é um privilégio. E ele diz assim, todas as pessoas que estão brincando, estão ali fazendo com o Evangelho, os seus nomes estão no livro da vida, todos que estão cooperando com o Evangelho, em santidade e justiça diante do Senhor. Mas ele diz assim, precisamos nos mover e precisamos servir ao Evangelho, não é verdade? Rapidamente, Hebreus 12, 22 ao 23, rapidamente, ele diz o seguinte. Hebreus 12, 22. Vocês, porém, chegando ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade de Deus vivo, chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, ao Espírito dos justos que foram aperfeiçoados e quando ele fala isso, é a glorificação. Porque agora nós vamos tratar da glorificação grande, incluindo os corpos gloriosos. Para que vocês possam entender quando ele diz que os sábios vão brilhar e vão brilhar os justos e os sábios como as estrelas. Eu vou abrir porque o Senhor falou comigo sobre a glorificação. Eu mesmo fui glorificado, então isso vai ser muito poderoso. Mas aqui é muito poderoso que ele está dizendo que há um livro nos céus, que há um registro. Eu não sei no que, e algumas vezes você tem o quê? Como livro de registro. Como nos Estados Unidos você tem os records. Cada criança que é nascida na América, ela é registrada. Então, nos céus também tem esse livro. Eu lhes digo. Então, você pode ter certeza que esse livro está lá. Que todos que pertencem ao reino devem ser encontrados nesse livro. Você não aparece ali do nada e... Que altar você estava?
O'Brien. Okay, let me look around the O's. O'Brien. Ok, deixa eu procurar aqui no Osen, Oserion. Osen. Again, come again, O'Brien. Okay, which altar was that? Vem de novo. O'Brien, qual altar que era esse? But I guess try to look at Nakuru Main because I moved again. Tenta olhar em Nakuru Main, porque eu me movi para lá. Not at all. Not at all. Não, de That maneira book is nenhuma. accurate. Esse livro, ele é God ao knows ponto. his people. Deus And sabe o everyone seu that povo. confesses the name E of the Lord turns away from sin. cada um que confessa o nome do Senhor, knows ele his se aparta do The pecado. Lord knows O those Senhor who are his conhece o seu povo, o Senhor And conhece everybody that aqueles que são names the dele. name of the Lord E todos aqueles must que o turn away conhecem o from nome sin. do Senhor devem se They have apartar this do inscription pecado. written on them. Tem essa So be escritura very que está careful. escrita neles. Make sure your name Então, is found in the toma Lamb's Book muito of Life. cuidado. Tenha certeza que seu nome Did we seja read encontrado no Revelation livro da 21, vida. 27? Nós Not lemos at all, right? Apocalipse Yeah, 21. Revelation 21, Não. 27. That's very good. 21, Apocalipse 27. 21, 27. It says the following. Apocalipse It says, 21, "Nothing 27 impure diz: will nela enter it, jamais entrará algo impuro, nor will anyone nem who does what aqueles is que shameful praticam or abominação e mentira, deceitful, but only those mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro vão entrar nessa cidade, meu Senhor. E hoje eu vou descrever a visão that you da may Nova understand that Jerusalém, heaven has become a para reality. que vocês possam entender que nos céus se tornou uma realidade e Hallelujah. muito pronto vai ser materializado The na book of Psalm 69, vida de 27, vocês. 28, Aleluia! as we O finish, livro we de check out. Salmos 69, Aleluia. enquanto nós terminamos So e you can damos um easily check-out, tell aleluia, that those whose para names que are vocês possam sustained in the rapidamente Lamb's Book of dizer Life, they don't do que those things esses you say, nomes the que foram escritos no impurity, livro da vida, immorality and everything. If you have been doing it until this morning today, now just se você está repent. fazendo até essa manhã, Just repent se and arrependa. enter. The door Se is still open, arrependa, right? Just repent a and porta ainda enter. está aberta. Hallelujah. Arrependa-se Psalm 69, e entra aí, né? agora, aleluia. Salmo Psalm 69. 69, vocês estão Then lá. we take a short Salmo break. 69. Right away. Aí vamos tomar um intervalo Tonight we're going curto. up to about 2 a.m. Please just Hoje à allow me noite tonight, vamos because como tomorrow I begin to prepare for India. ou I até need you 2 da also to be manhã. preparing Por favor, to me leave permitam, after tomorrow, porque amanhã after this. começamos a nos The Psalm preparar para a 69, Índia I mean, you can e stay in sair Kenya as long amanhã as you depois want. disso. Mas But I'm Salmo just saying we need to 69, stop this os at this tonight. quenianos falam assim, Psalm pode 69, ficar blessed quanto people, vocês quiserem, mas eu 27, quero ir um pouquinho mais essa noite. Salmo 69, It says, 27 Charge ao them with the 28. with crime upon crime. Psalm 69, 27, 28. Charge them charge them with Salmos crime upon crime. Do not let them 69, share 27, in your acrescenta-lhes salvation. pecado sobre pecado, não os May deixe they participar be da blotted tua out of the Lamb's Book of salvação. Life. Sejam May eles they be tirados do blotted out livro of the da book of vida life e não and sejam not be incluídos no listed rol with the dos righteous. justos. Meaning Sejam eles tirados do those livro da in the vida e book não of sejam life incluídos no are rol dos justos. the Significa que righteous. aqueles no livro da vida So são then now you know what to preach when you go home. You justos. preach righteousness, Então agora right? você já sabe o que pregar quando chegar And so what na I sua want to do is cidade, to take a short break sua from nação. here, Você vai pregar a and then we come santidade. back. Vamos tomar um intervalo então daqui e depois, After quando lunch break, voltarmos, we come back. But because we are depois live do globally, almoço, for those vamos who are voltar, tuned mas in and porque want nós to estamos receive ao the Lord vivo, in their aqueles vehicles, in que their estão countries, sintonizados, que let's querem just repeat this receber a prayer. Say, Jesus nos seus mighty Lord veículos, nas Jesus, suas nações, repitam, I poderoso have Senhor heard that Jesus, the Messiah is coming. eu escutei que o Messias está And vindo. I receive you, my Lord Jesus, E eu recebo a as Ti, my meu Lord and Senhor Savior. Jesus, como meu I Senhor e repent meu of all Salvador. sin Eu me and arrependo turn de away from todo evil. pecado e eu me I aparto receive do your mal. gift of eternal Eu life. te recebo e recebo o Lord, I have presente da vida heard eterna. that Senhor, I eu have to escutei sustain my name in the que eu Lamb's Book of preciso Life manter o meu nome no by livro da rejecting vida. sin. Senhor, Thank you for através de giving me rejeitar o freedom pecado, obrigado por me to dar a choose you or liberdade not. para escolher But o today, Senhor ou I não. deliberately Mas chose you, hoje Jesus. eu liberamente te escolho, Jesus. And I ask you, my Lord Jesus, E eu te to peço, give meu me Senhor zero tolerance to Jesus, sin, para me dar zero that I may tolerância be ao holy, pecado, para que eu righteous possa and born ser again. santo, justo mighty e name of nascido de Jesus, novo. No I am poderoso born nome again. de Jesus, Amen. eu Thank you. nasci de novo. Because we are Amém. global, we Obrigado. give people a Porque chance nós they may estamos not appear in the globalmente, next vamos session, but dar they para are as born pessoas again. a oportunidade So you de can now take receber a ao short Senhor. break, Talvez the eles não apareçam na próxima sessão. Então vamos tomar um pequeno intervalo e voltaremos depois do almoço.